Olá, bem-vindos. Boa tarde a todos. Bom, então vamos à nossa segunda aula desse semestre, num conjunto de apenas 5 aulas, com a finalização de um percurso que já vem desde o ano passado, né? Todas as aulas anteriores já estão disponíveis. Agora a gente entra numa etapa bem mais conceitual, né? Muito próxima aqui do texto lacaniano, porque é a entrada da topologia, junto com a questão da função paterna. Por isso, eu havia pedido para que vocês lessem a nota 16, inserida no texto de uma questão preliminar, né? E esse texto foi escrito em 57, 58, um relatório que é o paradigma do ápice da formalização estrutural do sujeito lacaniano, a primeira formalização. E o Lacan, em 66, né, depois de avançar bastante, ele volta a esse texto para introduzir essa nota de rodapé que a gente vai trabalhar sobre ela hoje. Então, hoje é dia 19 de março de 2021. Eu queria deixar registrado meus profundos sentimentos a cada um que perdeu amigo, parente, amigo de amigo, enfim, nessa tragédia que o Brasil vive sem precedentes. Então, fica aqui os meus sentimentos registrados a todos. Seguimos. Então, na semana passada, eu expus para vocês que chegou um ponto em que, né, os pós-lacanianos, né, começaram a rever a diagnóstica a partir da introdução do objeto A, né? Então, toda aquela amplitude que a noção de função paterna ganhou nos seminários anteriores e que nós percorremos juntos, ela culminou com diferentes leituras, né, dos nossos amigos contemporâneos a respeito do que é uma revisão diagnóstica em função dessa amplitude que a noção paterna ganhou, né, com essa passagem da noção de proibição para a função do vazio. Sintetizei para vocês aqueles autores, né, estão todos aí na bibliografia, também foi passada para vocês, mas o fato é que não temos como entender o debate atual sem a gente entrar no ponto de origem, que é a introdução do objeto A nessa discussão, da maneira como Lacan o posicionou, né? A maneira como ele colocou o objeto A, não no esquema R, mas entrando na sua primeira teoria do sujeito e criando, a partir daí, uma reviravolta, né, em tudo que se sabia sobre o pai, né? E principalmente sobre o eixo do pai como sustentação da significação que produzia de modo especular, né, para o imaginário, a posição do sujeito. Vou fazer um pequeno resgate de pontos elementares e pontos essenciais que nós passamos e que retornam agora como tema que vai impulsionar a virada, essa entrada topológica no debate, né? Em algumas aulas do seminário do ano passado, eu passei com vocês que esse ponto de questionamento, ele se inicia em Hamlet, né, no seminário 6, quando o Lacan coloca a posição paterna na cena de Hamlet como alguma coisa que desvela algo que Freud não tinha visto, né? Então, até então, o pai, ele se comparecesse na cena, ele comparecia como uma espécie de garantia da significação do lugar do sujeito para o outro, né? O que a gente viu é que a tragédia de Hamlet, ela se concretiza justamente porque o pai comparece na cena, mas não com essa função, né? Então, retomando alguns pontos que a gente já viu, no seminário que o Lacan trabalha sobre o Hamlet, ele vai dizer o seguinte: Hamlet descobre que não há nada
no pai que possa responder pelo que ele é, ele, Hamlet, né? E aí ele vai dizer, não há outro do outro. Não há no outro nenhum significante que possa, conforme o caso, responder pelo que sou. É isso que o Hamlet descobre a respeito do pai. Essa citação está na página 322. E aí ele continua. Esse é, por assim dizer, o grande segredo da psicanálise. O grande segredo é, não há outro do outro. Ou seja, não há, para além da introdução do pai, uma função maior que essa que garanta a posição do sujeito. Do que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele já havia formulado, em termos de vetores, um lugar do outro que garante a posição de existência do sujeito. Né? Haveria no outro alguma coisa que o sujeito recolhe como o lugar desde onde este sujeito anuncia sua existência para os demais. Né? E isso está formalizado no esquema L, né? Que é esse esquema que, se vocês estiverem com o texto aí, né, o texto de uma questão preliminar, né? Então, se vocês estiverem com o texto, o Lacan retoma, né, esse esquema, chamado esquema L, né? Está na página 555. Eu reproduzi aqui para vocês, eu não sei se dá para ver, certo? Então, o que a gente tem nesse esquema, né? O ponto S é o ponto que o Lacan nomeia como o estado do sujeito. Algo que reproduz a condição da sua inefável e estúpida existência, diz Lacan. Mas desde onde essa existência vai ser anunciada? Desde o lugar A, né? Cadê o A? Aqui. Desde o lugar A, que é o lugar, diz o Lacan, aonde pode ser formulada a questão da existência do sujeito, porque tudo que se desenrola em A articula-se como um discurso a respeito de quem é o sujeito. O Lacan diz, mas o sujeito ele não está aqui. O sujeito ele é o repuxe de todos esses pontos, né? Então, ele é a condição de ter como parte de si os objetos que ele elencou como objetos de desejo do outro, e que esses objetos refletem o seu eu, de uma maneira especular, tá? Então, quando Lacan vai dizer o sujeito não recolhe no outro, em Hamlet, Hamlet não recolhe no pai algo que possa dizer da sua existência, que possa significar a sua existência, ele está dizendo que existe alguma coisa aqui que não sustenta muito bem este lugar de existência aqui. De todas as formas, esse esquema, ele é um esquema, um prelúdio, ele é uma espécie de prefácio de um esquema muito maior, que é o esquema R, como vocês sabem, que aí, esse sim, né, a gente já viu, já trabalhou, e ele se encontra aqui na página 559, aqui, né, onde o Lacan vai introduzir isso que já havia sido formalizado no esquema R, de tal maneira, o esquema L, de tal maneira a incorporá-lo no esquema R. Então, todas as coordenadas que aparecem aqui em amarelinho, eu espero que vocês consigam ver, né, os pontos amarelos, é o que o Lacan repica dentro desse esquema, né? Então, o esquema L, ele continua a aparecer aqui nessas coordenadas, certo? Dentro do esquema R,
Aí eu peço que vocês me acompanhem na própria descrição que o Lacan vai dar. Ele vai dizer o seguinte. Eu vou colocar aqui, porque se alguém não tiver com o esquema aí, pode acompanhar por aqui. Nos vértices do triângulo simbólico, então a gente tem o triângulo simbólico e a gente tem o triângulo imaginário, e no meio a faixa da realidade. Nos vértices do triângulo simbólico, nós temos o I, ideal do eu. Nós temos o M, significante do objeto primordial. Esse objeto primordial, né, significante do desejo, né, da mãe, ele tem uma imagem, né, que vai ser especularizável enquanto formador do eu do sujeito. Por que vai ser especularizável? Porque é a partir daquilo que a mãe deseja que ela vai oferecer para o sujeito a série de objetos que formarão o índice do que deve ser o eu desse sujeito, né? Do que deve ser, porque ele está na referência sempre a um ideal de objeto. O que a gente tem aqui como ponto principal do esquema? O Lacan vai dizer, a notação P, né, significa, né, indica, nesse termo aqui, a posição em A do nome do pai. Então, e ele vai oferecer, então, a posição em A do nome do pai, A era o campo discursivo, desde onde se anuncia a existência do sujeito na sua perspectiva imaginária. Então, desde o ponto discursivo, onde se anuncia a existência do sujeito, insere-se o ponto P, que ele vai chamar o nome do pai, né? Nessa primeira teoria de formalização do sujeito. Esse terceiro termo, né, o falo imaginário, o Lacan vai dizer o seguinte, ele é um engodo, ele é uma espécie de contra-espelho para o sujeito, ele é um termo imaginário, um ternário, sobre o qual o sujeito irá se identificar em oposição com aquilo que vive. Nada mais é senão a imagem fálica, cujo desvelamento da função não constitui o menor dos escândalos na descoberta freudiana, né? Então, o sujeito vai saber narrar sua posição de existência desde a identificação a esse ponto fálico que tem a ver com a condição ideal, que não tem a ver com a condição em que, de fato, ele existe, certo? Enfim, o Lacan vai sintetizar, ele mesmo vai sintetizar o seu esquema R da seguinte forma. Podemos aprender como o aprisionamento homológico da significação do sujeito S vou deixar aqui. Podemos aprender como o aprisionamento homológico da significação do sujeito S sob o significante do falo pode repercutir na sustentação do campo da realidade delimitado pelo quadrilátero M, I, Mzinho, que é o Moá, e o I, que é o ideal. Então, eu vou ler de novo para vocês. Ele está tentando definir a função desse quadrilátero, que é a realidade, desde onde o sujeito, nessa posição de existência, sustenta. Ele vai dizer, podemos aprender que o aprisionamento homológico da significação do sujeito S, sob o significante do falo, pode repercutir na sustentação do campo da realidade delimitado pelo quadrilátero M, I, M, Isão. Os outros dois vértices, I
e M representam dois termos imaginários da relação narcísica, ou seja, o eu e a imagem especular, certo? Então, isso é aonde o Lacan localiza que o sujeito sustenta o campo da realidade a partir dessa elaboração de 1957-58. Né? A partir daí, a gente já viu que se não existe o nome do pai inserido nesse termo aqui, toda essa estrutura não se garante fechada. Ela abre como uma assíntota ao infinito, e daí a psicose, e a gente viu que estaríamos na lógica do existe ou não existe. Tudo isso se passou, a gente viu todos os seminários que sucederam a esse, e aí chegamos a um ponto da elaboração, no ano passado, em que a função do pai ela começou a ser anunciada por estranhas analogias do Lacan, que se referem a um obscurecimento desse ponto. Né? Ele deixa de narrar esse ponto como algo fixo, e, como a gente viu, ele começou a entender que esse ponto ele não pode ser visto de frente. Né? Quando nós trabalhamos o Moisés e o monoteísmo, a gente viu que o Lacan captura do texto freudiano uma função do pai que é a função de uma anamorfose. Ele só pode ser visto desde um ângulo através do qual o que está na frente não condiz com aquilo que é a posição atrás da cena. A gente viu que havia sempre uma deturpação que forjava onde havia no mínimo dois, né? E é assim que o Lacan resgata o Moisés de Freud, né? Lembrando que a tese freudiana para o Moisés é que os judeus sucumbiram a uma mitologia de um profeta uno, quando todos os termos históricos indicaram que houveram dois Moisés, né? E que a junção, né, entre eles, tanto o Moisés egípcio quanto o outro, né, o pastor, ela é essa necessidade de forjar um ponto fixo, desde onde o povo possa narrar a sua origem, desde onde, em suma, possa narrar a sua realidade de povo judeu. Então, o que o Lacan está dizendo? Freud descobre que para que a realidade seja uma realidade palatável, para que a realidade seja uma realidade que faça sentido, que ela tenha um começo, meio e fim, é preciso forjar um ponto único que garanta essa clareza na narrativa da posição de existência. Né? A questão é que o Freud descobriu que esse foi o truque dos judeus. Os judeus apoiaram a sua realidade de existência nesse truque. O que o Lacan está dizendo é que não são só os judeus. É que a própria constituição do sujeito, ela pode se valer desse truque. E quando a gente faz uma estruturação dessa, a gente está se valendo do truque de anunciar um ponto fixo, desde onde se assegura todos os outros. A mudança é que até 57, 58, isso era necessário para uma constituição. E caso isso não acontecesse, então psicose. Com a incorporação do Lacan a respeito de uma função paterna, que não é um ponto fixo, que é uma anamorfose, que uma função paterna que opera muito mais pelo eclipse do que pela clareza, tudo isso vai dizer que a sustentação da realidade, ela pode operar de outra maneira que não essa do forjamento de um ponto fixo.
Foi a partir daí, então, que o Lacan abriu, né, ampliou a função paterna, não como aquela que vai proibir o acesso ao objeto, mas também pode ser aquela que inscreve o vazio de objeto. E aí, de qualquer maneira, nós estamos no campo da teoria da impossibilidade do acesso ao objeto. Ele não está dizendo, ao contrário desse esquema, que se não há uma interdição do objeto, então há psicose. O que ele está dizendo é que existem outras formas de inserir a castração no sujeito, ou seja, do sujeito se saber com o não acesso ao objeto, e que essa forma ela não é necessariamente o codinome desse único ponto de sustentação da realidade. A partir disso, a gente viu, né, já que em Hamlet, o que o Lacan tentava colocar é que quando a função do pai aparece na cena para ele, essa função é um vazio de significação do seu lugar de existência. E a partir desse vazio de significação do lugar da existência, a gente tem a tragédia. Depois, no seminário 7, o Lacan vai conseguir, né, colocar isso sobre outra forma, né, que é, ao invés do vazio ser o signo de uma tragédia, provavelmente o vazio é aquilo que estrutura um tipo de existência da realidade que não essa que estamos acostumados a ver na realidade dos neuróticos. Ou seja, a introdução do vazio, e isso com que Hamlet se depara ali no lugar do pai, não é necessariamente trágico. Isso pode ser constitutivo. E por ser constitutivo, é possível haver organizações subjetivas em torno disso. E a partir daí, a realidade desses sujeitos não é tão absoluta quanto a realidade que aparece nos outros tipos de amarração. Né? Tudo isso coloca a leitura diagnóstica de volta a um debate que foi inicialmente colocado por Freud, com aquele texto A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. Vocês se lembram que Freud tinha feito uma leitura diagnóstica muito didática. A partir do momento em que um sujeito supõe que ele tem acesso a esse objeto de satisfação, há um desequilíbrio no aparelho psíquico em que o princípio da realidade ele não consegue fazer barreira a essa busca de objeto. Então, Freud diz, na primeira experiência, o sujeito alucina o objeto e vai atrás dele, né, ad infinito. Acontece que esse ir atrás, ele é regulado por uma proibição. Há objetos que você pode acessar e há objetos que são proibidos. Freud vai dizer, isso regula a existência do sujeito no campo da realidade. Né? Ele não vai sair por aí fazendo aquilo que ele bem entende, porque a realidade ela é o elemento que o barra nessa busca. Né? Ele vai medir a sua existência de acordo com aquilo que a realidade o permite. Né? Então, a realidade ela é uma espécie de codinome da função paterna para o Freud. Né? E a perda da realidade é o codinome da não inscrição da função paterna para o Freud, porque é assim que ele vai diferenciar a neurose e a psicose. O Lacan ele embarca nessa e ele formaliza isso, porque a partir do momento que ele diz a função paterna está aqui, e isso assegura o campo da realidade para o sujeito, né? Um campo em que ele vai fazer o eu dele consistir na imagem,
né, do objeto primordial de desejo da mãe, que sempre aponta um lugar ideal sobre o qual esse eu nunca vai alcançar, mas isso é a realidade do sujeito, ele vai dirigir a vida dele nessa realidade. Então, a realidade sustentada por esses pontos, ela é uma espécie de índice de funcionamento do ponto de entrada da função paterna. Quando Lacan começa a colocar que o pai não é necessariamente esse ponto fixo, que a função do pai precisa ser vista em anamorfose, que o pai forjado por Freud é um pai que tenta preencher um vazio e tenta interditar, acima de tudo, um objeto que nunca existiu. Disso, Lacan vai dizer, então vamos desnudar a psicanálise desse excesso de véus, e ao invés de continuar a formular a função do pai como essa função que vem assegurar o encobrimento do vazio, é possível pensar um sujeito com esse vazio desnudo no princípio? Ou seja, é possível pensar um pai que não tem a função de preencher o vazio, mas sim de fazer inscrição desse vazio no sujeito, né? Acima de tudo, é possível pensar que existe um pai cuja função não é proibir, justamente porque esse objeto nunca existiu. Então, para que ele precisa ser proibido? O não acesso ao objeto está dado na origem. Então, é tudo isso que o Lacan foi tentando dizer, né, nesses seminários todos, e aí, quando ele avança a partir do seminário 8, a partir do momento em que ele começa a se distanciar e formalizar a sua distância de Freud, ele vai decidir inserir esse vazio na teoria do sujeito dele, né? O Lacan, ao contrário do Freud, não tem nem um pouco o hábito de voltar aos seus textos e refazer o texto, de introduzir notas, que era um hábito muito freudiano, né? Freud escreveu os 3 ensaios por 15 anos, né? Ele foi escrevendo, foi introduzindo nota, foi escrevendo, foi introduzindo nota. O Lacan não tinha esse hábito, aquilo que estava escrito, aquilo que estava posto, ele deixava como estava. Mas ele fez questão de, depois de avançar, depois dele ser proibido de formalizar da maneira como ele queria os nomes do pai, em 1964, ele decidiu, em 66, voltar a esse esquema para introduzir o pai como vazio. E aí que a gente tem essa nota de rodapé, que ela foi inserida, então a cronologia é a seguinte. Em 64, ele anuncia que não dá mais para ficar com o nome, e sim seria preciso pensar nomes do pai, considerando esse eclipse da função paterna. Em 64 para 65, né, ele decide fazer um outro seminário, chamado Os Problemas Cruciais da Psicanálise, dentro do qual esse objeto que nunca existiu, ele começa a aparecer sem essa necessidade de ser pensado como interditado. Aí, em 65 e 66, ele formaliza isso, né, num texto que a gente não tem acesso pela edição oficial em português, né, que é o Objeto da Psicanálise. Esse seminário em que ele começa a anunciar esse objeto A, que ele diz a sua grande invenção, ele vai terminar em junho de 66, que são as férias do período europeu, as férias de verão, né? Tem essas férias de verão, e no seminário seguinte, a lógica da fantasia, que ele começa daí em novembro de 66, ele vai anunciar justamente que um percurso da análise é pegar essa posição de existência do sujeito e desconstruindo o caminho dessas identificações de tal maneira que isso chama-se a travessia da fantasia. Vocês devem reconhecer, né, essa fórmula.
que ele vai colocar, né, a fórmula da fantasia. Como é que ele consegue estabelecer que o percurso da análise vai implicar essa travessia? Justamente porque ele formula num seminário um melhor acabamento teórico a respeito do que seria o objeto, e no seminário seguinte ele vai formular o que seria a travessia do sujeito na direção da busca desse objeto que não existe, e que essa travessia implica um percurso das desidentificações. Entre um seminário e outro, ele vai pegar a teoria do sujeito dele, do esquema R, vai introduzir esse objeto na nota de rodapé. Então, a gente tem essa nota de rodapé inserida em julho de 1966, justamente no verão, entre um seminário e outro. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura da nota. Tá? Então, ele está aqui no esquema R. É interessante localizar nesse esquema R o objeto A, para esclarecer o que ele traz para o campo da realidade, campo que o barra. Qualquer que tenha sido a insistência que desde então empenhamos para desenvolvê-lo, enunciando que esse campo só funciona ao se obturar pela tela da fantasia, isso ainda exige muita atenção. Então, aqui ele já introduz um elemento novo. Ele está dizendo: a realidade vai ser obturada pela tela da fantasia. Talvez haja interesse em reconhecer que, em tão enigmático, mas perfeitamente legível para quem conhece a sequência, como é o caso quando se pretende apoiar-se nele, o que o esquema R expõe é um plano projetivo. Né? Vocês sabem que o plano projetivo decorre do plano euclidiano, né? E para ele ser projetivo, ele faz o cruzamento de algumas retas. Então, que são esses pontos de intersecção, né? Que a gente vê no esquema. Em especial, os pontos em que não foi por acaso e nem por brincadeira que escolhemos as letras pelas quais eles correspondem. O moi, o M maiúsculo, significante do objeto primordial, o I, imagem de objeto, e o I maiúsculo, ideal. Então, esses pontos são aqueles com que se enquadra o único corte válido nesse esquema, ou seja, o corte MI minúsculo e o corte MI maiúsculo. Indicam bastante bem que esse corte isola no campo uma banda de Moebius. Então, ele começa a trabalhar sobre o esquema, cortando o esquema, né? E ele vai colocar. Então, a gente acompanha, né? Se a gente faz um corte nos pontos em que ele anuncia que é o corte válido, M, I, e M maiúsculo e I maiúsculo, então a gente tem o corte M, I, MOA, imagem especular, objeto primordial, ideal de eu. O corte que ele está enunciando é o seguinte: o corte que vale para a realidade do sujeito é o corte que parte daqui para cá e o corte que parte daqui para cá. Então, se a gente pega uma tesoura, corta aqui, se a gente pega uma tesoura e corta aqui, a gente começa a ter um esburacamento do esquema. O vazio começa a comparecer como aquilo que dá suporte ao lugar da realidade. O corte que realmente vale para dizer o que é o campo da realidade é o corte que ele recorta o campo da realidade e o vazio aparece como aquilo que sustenta, né? Que está enquanto a outra cena dessa realidade. Ele continua. Basta dizer isso,
já que, a partir daí, esse campo será apenas o lugar tenente da fantasia, ao qual esse corte fornece toda a estrutura. Queremos dizer que somente o corte revela a estrutura superfície inteira, por poder destacar nela os dois elementos heterogêneos que são marcados em nosso algoritmo, sujeito barrado, função de A da fantasia, o S barrado da banda, a ser esperado daqui, onde ela efetivamente surge, isto é, recobrindo o campo R da realidade, e o A, pequeno a, objeto A, que corresponde aos campos imaginário e simbólico. Essa é a parte mais enigmática da nota, porque ele está dizendo que esse corte vai fazer surgir o campo da realidade tal como vive o sujeito, tal como o sujeito o experimenta, mas que, ao mesmo tempo, este corte vai fazer surgir o objeto A como correspondente aos campos I e S. Mas como assim? Como assim o A, o objeto A, que é o índice do real, como ele pode surgir enquanto um correspondente do imaginário e do simbólico? De onde ele afirma que o corte vai produzir o objeto A como algo que vai ser o índice do imaginário e do simbólico na fantasia do sujeito, como correspondente? A gente só consegue entender se a gente leva a cabo a proposta que ele está fazendo, de que somente o corte vai revelar a estrutura inteira. Se a gente segue, né, a proposta de que se trata de um plano projetivo, realmente, e se esse corte denota a estrutura inteira, então o objeto A, enquanto correspondente do imaginário e do simbólico, é aquilo que vai fazer cair o imaginário e vai fazer cair o simbólico, né? Se a sustentação da realidade é o vazio que a subjaz, e se a gente tem essa sustentação, seguindo o que o Lacan faz, o que sobra caindo o imaginário? E caindo o simbólico, é só o campo da realidade, com alguma coisa que supostamente está representada por esses vértices. É só se a gente leva o corte, como Lacan diz, enquanto aquilo que vai revelar a estrutura inteira, é que a gente entende que o objeto A corresponde ao campo I e ao campo S. Como é que corresponde? Porque é justamente o campo imaginário e o campo simbólico que cai a partir do corte. Nisso, o que fica para o sujeito é a realidade sustentada simplesmente pelo vazio. A menos, né, que você consiga, né, fazer a torção que o Lacan está propondo, né? Se há a introdução da função paterna dessa maneira inédita, como Lacan está dizendo, ela não é aquela função que vai ligar A com B de uma maneira óbvia. Ela não é aquela função que vai eleger um ponto fixo. O que o Lacan está dizendo todos esses anos é que, para você ver aonde o pai opera, é preciso ter uma torção, é preciso ter uma anamorfose, é preciso ter um eclipse, né? Ele está lá no avesso onde Freud o supunha. Então, a partir disso, o que cai é aquilo que o campo da realidade do sujeito começa a buscar enquanto o seu ponto de satisfação perdido, né?
E aí, o Lacan vai continuar com a nota. Portanto, é como representante da representação da fantasia, isto é, como sujeito originalmente recalcado, que o S barrado do sujeito suporta aqui o campo da realidade. E este só se sustenta pela extração do objeto A, que, no entanto, fornece seu enquadre. Então, quando há o corte, caindo os dois eixos supostos de sustentação, o que fica é aquilo que sustenta foi aquilo que caiu. E aquilo que caiu, o Lacan vai denominar objeto A. Medindo por escalões, todos vetorizados por uma introdução apenas do campo I no campo R, ou seja, apenas do campo imaginário no campo da realidade, o que só é bem articulado em nosso texto como efeito do narcisismo. É inteiramente impossível, portanto, que queiremos reintroduzir aí, por alguma porta dos fundos, esses efeitos, leia-se sistema das identificações, possam teoricamente fundar, seja de que maneira for, a realidade. Quem acompanhou nossas exposições topológicas, que não se justificam pela estrutura da fantasia ser articulada, deve saber perfeitamente que, na banda de Möbius, não há nada de mensurável a ser retido em sua estrutura e que ela se reduz como real, aqui em questão, ao próprio corte. Esta é a nota indicativa do momento atual da nossa elaboração topológica em julho de 66. Então, como é que disso que ficou, o Lacan entendeu que é a estrutura topológica que reside como a realidade vivida pelo sujeito? É porque ele entendeu, já desde antes, que a função do pai amarra o ponto das identificações do sujeito, não dessa maneira, tal como os judeus amarraram a função do Moisés, fazendo uma colagem entre um ponto e outro ponto, como se eles fossem um. Se há um pai, né, que possa comparecer naquela função que é uma anamorfose, então a gente precisa de uma torção na sustentação. A gente precisa de um eclipse. Aí, a relação do sujeito com a sua realidade, ela é o efeito não de uma simples colagem entre um e outro, que faria como se fosse uma pulseira, mas sim de algo que torce as identificações. Então, ao invés de colar assim, existe uma virada, uma anamorfose do que é a estrutura que faz esse ponto coincidir com outro ponto. Né? É isso que é o Moisés freudiano. Ele é essa operação que anunciou que havia uma torção para forjar um ponto. Só que essa torção, ela tem efeitos, né? E o Lacan vai dizer. Então, a gente cola, né? Vou pegar aqui um durex. A partir dessa torção, o Lacan diz, essa é a estrutura do meu sujeito. Ele não está ancorado em pontos fixos que determinam uma realidade orientável. Ele está ancorado em algum ponto que caiu e que determina uma realidade não orientável. E aí, se vocês conseguirem fazer o exercício, vocês verão que no ponto onde existe, deixa eu ver se dá para pegar, o M maiúsculo, né? Conseguem ver? O M maiúsculo, no ponto onde existe o objeto primordial, o avesso dele é o eu, moi. No ponto onde existe a imagem especular, acho que a luz aqui está atrapalhando, mas, enfim, não sei se dá para ver. A imagem especular, o I, o avesso dele é o I maiúsculo, o ideal.
isso é o que faz para o Lacan a realidade, né, enquanto algo que vai sustentar o caminho das identificações do sujeito. Ao contrário do que poderia parecer lá em Hamlet, onde o vazio parece significar a tragédia, aqui o vazio, enquanto ponto que sustentou essa realidade no início, ele vai significar uma amarração que não se dissolve. Porque se a gente fizer, o Lacan falou, essa é uma estrutura que você vai poder cortar quantas vezes forem necessárias, justamente porque ela não encobria o vazio. Ela é originalmente sustentada pelo vazio, né? Então, se a gente introduz o corte, né, nessa superfície não orientável da banda, que é o corte que a análise vai promovendo para o sujeito, né, passando aqui, aonde iniciou o corte aqui, chegando no mesmo ponto, a gente não tem mais queda, a gente só tem uma ampliação. Ele não vira 2, ele continua sendo sustentado da mesma maneira. Então, essa torção que o Lacan introduz na função paterna é a torção da posição de Hamlet como algo que via o pai no vazio enquanto elemento trágico, né? Aqui, a gente tem o exato oposto disso. Se há uma sustentação do sujeito pelo vazio, a gente não tem o trágico, a gente tem uma estrutura que consiste mais e mais, né? O Lacan vai dizer, é a partir daqui que temos o tratamento analítico como a condução de uma travessia da fantasia. Porque dentro desse percurso, o sujeito vai passar, ao mesmo tempo, por aquilo que era o significante do objeto primordial enquanto correlato do seu eu. Ele vai passar por aquilo que era a sua imagem especular como um correlato do ideal, né? E cada vez que ele passa por esse ponto do lado do avesso, ele consegue se descolar. Ele consegue ampliar o lugar desde onde ele anuncia a sua existência, né? Que é o lugar que o Lacan determina. Então, é somente assim, é somente com esse corte que a gente consegue entender o trecho mais enigmático da nota de rodapé, em que ele vai fazer o objeto A como um correspondente dos campos imaginário e do campo simbólico. Ele é correspondente na medida em que essa nova concepção da introdução da função paterna no sujeito, ela permite fazer cair a ideia antigamente sustentada por ele, de que o simbólico é o que comanda os pontos de estruturação. A partir do momento em que ele diz, o sujeito é sustentado por inicialmente, por esse vazio que antecede o campo, a partir desse momento, não há mais como supor que o simbólico tenha uma primazia sobre os demais registros. A partir desse momento, os 3 registros, eles começam a operar em regime de equivalência na teoria lacaniana da constituição do sujeito. Porque uma coisa é você pensar uma concepção estática do sujeito para a qual o ponto de introdução do nome do pai em A determina o lugar de existência. A outra coisa é você pensar que esse vazio
é o que vai determinar o lugar de existência, né? Aqui a gente tem algo muito especular e fixo. Com a introdução do objeto A, o que importa é que cai essa condição do simbólico enquanto ponto fixo originário. Na origem há um vazio. E esse vazio, ele pode ser recoberto pelo simbólico, da mesma maneira como um oleiro vai criando o contorno do vazio em torno com aquele barro que vai formando o vaso. O que isso quer dizer, né, que quando Lacan introduz essa nota de rodapé 16, ele não está somente introduzindo o real dentro de um esquema que carecia do real. Ele está introduzindo a ideia de que não há mais a primazia do simbólico enquanto registro que vai determinar a fixidez dos pontos identificatórios do sujeito. Se a gente tem a queda do imaginário e a queda do simbólico como efeito direto da introdução desse objeto que nunca existiu e que o sujeito vai sempre em busca de, o Lacan, então, tem, a partir dessa queda, porque aqui nós conseguimos entender o que faz um sujeito em análise com essa torção. Agora, a pergunta que resta ao Lacan elaborar a partir daqui é: a maneira como imaginário e simbólico se enlaçam é sempre a mesma com esse vazio central? Ou existem maneiras desse imaginário se sobrepor ao simbólico, do simbólico se sobrepor ao real, né? Então, a partir do momento que o Lacan coloca que o corte vai revelar toda a estrutura, está em jogo um problema teórico que é como essa estrutura pode fazer o enlaçamento entre as bordas que caíram. De um lado ficou o imaginário e de outro ficou o simbólico, né? A partir daqui, o Lacan terá um problema que é definir, então, simbólico, imaginário e o furo do real, né, como aquilo que enlaça os dois, né? Porque a partir da queda você tem a noção de objeto A. Só que é também a partir da queda que você consegue pensar o furo, o buraco, como algo que amarra imaginário e simbólico. Não é à toa, né, que no final das elaborações na década de 70, ele vai colocar os três registros, imaginário, real e simbólico, e vai colocar o objeto A como esse furo central amarrando, né? Se seguimos, né, no exercício, o que a gente tem com Lacan, a partir da introdução da nota de rodapé, é pensar como os três registros se articulam. Como é que o furo central pode amarrar imaginário e simbólico? O que o Lacan vai descobrir é que esse furo central, ele tem algumas possibilidades de amarração, né? Então, ele tem um problema teórico outro para pensar a partir do momento em que a realidade cai e entra o real em cena, né? E aí a gente tem todos aqueles dialetos, né, de que o real é aquilo que não cessa de se inscrever, que o real é o furo no simbólico, né, o vazio central do sujeito, né? Então, isso vai colocar para a gente uma obrigatoriedade de pensar os três registros de maneira tal que o Lacan não pensava antes, né? Dentro disso, o real, enquanto signo
desse furo, né, que antecede a colocação do simbólico em marcha para o sujeito, vai ser algo a ser pensado como uma possibilidade de amarração, e não como uma possibilidade inequívoca da tragédia, como viu em Hamlet, né? Hamlet estava posto que quando o pai encontra-se enquanto a presentificação do vazio, então há o trágico. Aqui estamos no ponto inverso. Quando há a função do pai enquanto introdução desse vazio central, então a gente tem real simbólico imaginário colocados de tal maneira que o vazio organiza os outros dois registros. E isso não é o signo do trágico. O signo do trágico é quando a ruptura se mantém como ruptura, né? A ruptura é quando o simbólico vai para um lado, imaginário abre-se ao infinito, né? Dentro disso, as leituras diagnósticas que a gente trabalhou na semana passada, como, então, temos que colocar que quando não há extração do objeto A, temos condições em que a realidade do sujeito é deturpada, né? É justamente porque quando a gente não opera com a queda, a realidade fica deturpada porque ela é essa realidade chapada, ela não tem a possibilidade de torções, né? E daí decorre toda a dificuldade que nós falávamos em tratar, em conduzir esses sujeitos, por exemplo, os sujeitos com questões psicossomáticas que parecem não conseguir fazer justamente a torção, que vai ressignificar o ponto de entrada da sua psicossomática no seu corpo, né? O sujeito, aqueles sujeitos que colocam patologias tais que parecem não obedecer a uma decifração, no fundo elas estão anunciando para o analista que elas não obedecem a uma lógica de torção, elas estão paralisadas numa significação, né? E é isso que quer dizer todas aquelas teorias que vão apontando que, se não há queda do objeto, então há algum problema no campo da realidade do sujeito. Mas esse algum problema no campo da realidade do sujeito significa que ele não está obedecendo a uma torção. Significa que as relações do sujeito com a sua participação na realidade, ela é dotada de certas esquisitices que o neurótico freudiano não possui. Mas não significa necessariamente que exista uma ruptura, né, estrutural em jogo, porque a depender de como essa articulação subjetiva é colocada para o sujeito, a depender se ele foi estruturado com esse vazio central, esse vazio ele pode vir a operar na sua função de corte. Porque, caso contrário, voltamos a uma diagnóstica freudiana em que, se há problemas com a realidade, estamos na psicose. E se essa realidade é muito bem estabelecida, ok, estamos na neurose, né? Então, todas aquelas teses a respeito da não extração do objeto A, dos problemas de extração do objeto A, como alguma coisa que vai oferecer para o clínico uma dificuldade maior em apreender qual é a posição desse sujeito junto à realidade, vai marcando que essa realidade ela pode participar de uma maneira bem estranha. Mas não é esse o índice de significação de uma divisão diagnóstica lacaniana, que não vai dividir a psicose e a neurose pela via do estranhamento da realidade. A via vai ser a verificação se há possibilidades, apesar desse estranhamento da realidade, apesar dessa deturpação nas relações com a realidade,
há possibilidade desse vazio emergir para esses sujeitos de tal maneira que provoque neles a torção? Esse é o problema diagnóstico que o Lacan vai ter que se deter a partir do momento em que ele introduz o corte, né, como algo que revela a estrutura. Em síntese, ele está dizendo que a tese que ele fez em 57 e 58, essa tese que define pontos de amarração, ela é insuficiente porque ela descarta, né, ou ela encobre, ela é em si o velamento de que atrás do campo da realidade a gente tem o vazio, né? É por isso que ele fez questão de voltar a esse texto, porque certamente a partir do momento em que ele formaliza o engano freudiano, né, porque o objeto A é a formalização, é a denúncia do ponto em que Freud estava enganado, né? A partir do momento em que ele revela que todo o aparelho psíquico freudiano foi formado em cima de uma falácia que diz respeito a uma suposição de que o objeto existe, ele é obrigado, então, a formalizar esse objeto que não existe. E esse objeto que não existe comparece na constituição subjetiva enquanto esse vazio central, né, que vai unir imaginário e simbólico. As condições de união entre imaginário e simbólico a partir daqui é que serão o objeto de investigação do Lacan. O imaginário e o simbólico, a partir desse vazio central, ele vai poder se unir de uma maneira borromeana, ou seja, de uma maneira em que o laço não vai se desfazer, ou ele vai poder se unir com anéis simples e de tal forma que se você faz esse corte, ele vai romper, ele não vai segurar. Mas a partir daqui, o Lacan tem um baita problema teórico pela frente, que é pensar uma teoria capaz de dizer tudo isso, né? Então, é por isso que tem um salto bem grande de quase 10 anos entre a introdução da nota, em 66, e os 3 seminários, né, no final da década de 70, que vão formalizar essa união pelo vazio, né, que é o seminário Lenon du Père, RSI e o Sintoma. Essa tríade de seminário vai tentar dar conta dessas possibilidades de união entre esses 2 campos que caíram pelo vazio central. Enfim, é isso que tínhamos para hoje. Eu sei que essa aula foi uma aula diferente, muito mais densa, muito mais conceitual do que as demais, mas necessária, porque, enfim, estamos vendo Lacan. Nós voltaremos a nos encontrar agora daqui mais do que 15 dias, no dia 16 de abril, porque o nosso seminário aqui, ele obedece uma quinzenalidade, alternando com outras atividades do Vox, e no meio tem um feriado. Então, dia 16 de abril, nós retornamos, e aí a gente vai ficar com a bibliografia de base do seminário 21, né, Lenon du Père. Tá? Então, a gente vai dar esse salto de 10 anos, a partir do momento da nota, da introdução da nota, a gente vai voltar quase lá em 76. Certo, pessoal? Então, perguntas. Dani, muito boa aula. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Muito boa aula, muito instigante. Fiquei pensando se, com essa abertura para aí o corte que se inicia aí na teoria, com a introdução do real e do objeto A, a gente perde um pouco as referências do universal. Eu queria, estou aqui articulando a ideia, se ainda faria sentido, é uma pergunta retórica, porque ainda se fala, mas se ainda faria sentido se falar, por exemplo, de uma clínica estrutural, de uma histeria, porque se você traz um elemento tão radicalmente singular da constituição do sujeito,
A própria psicossomática que você deu de exemplo, né? A gente poderia falar em uma psicossomática que, se ela é formada por elementos tão radicais, tão radicalmente singulares do sujeito, a clínica a gente vai avançar numa direção tão única, né? Tão do daria para falar numa universal e uma psicopatologia de grupos, de uma categorização, ou agora a gente já pode cada um por si, Deus por todos. Não, Não não é existe o resto. freestyle, não é freestyle a partir daqui, né? Não, não é isso. O que muda, Edson, é a concepção do universal aqui, né? Antes, o universal era a proposta freudiana combinada com a descoberta do Lévi-Strauss de que o universal era o universal da proibição do objeto, né? O que muda agora é que o Lacan entende que se há um universal no que tange a tese das relações com o objeto, o universal é que não há objeto. Este é o ponto válido para todos. A partir daí, existem os particulares de como cada sujeito vai inscrever subjetivamente este não acesso ao objeto. Alguns vão escrever à la Freud, à la Homem dos Ratos. Eu nunca consigo acessar esse objeto porque ele sempre está proibido, tem sempre um obstáculo, existe sempre algo que impede, né? A hora que eu estou chegando, eu preciso dar uma volta. Então, existe essa narrativa que é muito própria das neuroses, né? De que esse acesso ao objeto ele nunca chega, porque sempre há um ponto de proibição, né? Que vai impedindo o sujeito, né? E vai o aprisionando, né? E aí ele vai sendo um expert nesse tipo de anúncio da sua existência a partir das proibições que lhe cabem, né? Então, assim, é muito comum numa neurose você fazer um eixo de escuta do sujeito que é do que esse sujeito se sente proibido a, né? Sendo que ele não está, diferente daqueles casos de crueldade, né, que a gente viu, ele não está amarrado, ele não existe nenhuma barreira física impedida. É certo que alguns vivem numa realidade proibitiva, em que não há condições de mobilidade, mas ainda assim, o que a gente tem são narrativas neuróticas que vão teorizando justificativas da própria proibição. Aí o percurso da análise nesse sentido é a histeria, ela tem uma forma de teorizar essa proibição, né? E a neurose obsessiva tem outra forma de teorizar essa proibição. A fobia tem outra forma de teorizar, né? São formas diferentes de narrarem o quanto esse sujeito é proibido a. Em geral, ele se sente proibido de existir, né? Ele às vezes tem sujeitos paralisados a tal ponto que fala assim, eu não consigo, não dá, né? O que a gente tem, só que isso deixa de ser condição universal e isso passa a ser possibilidades particulares do não acesso ao objeto. E existe esse outro ponto, que é aquele, como diz a Colette Soler, as personalidades excêntricas, né? E que são aqueles sujeitos que eles vão trazendo sofrimentos, mas não entra em pauta essa lógica do estar proibido a, né? E que, numa escuta primeira, existe uma certa deturpação desse sujeito com a realidade, né? Ele existe de uma maneira muito estranha, muito esquisita, que não condiz com essas que nós conhecemos, em que a realidade sempre vai proibindo, né? São sujeitos em que parece que eles vão moldando a realidade, ou que essa realidade ela não vai oferecendo para ele os mesmos impeditivos que oferece a nós, ao Homem dos Ratos, enfim. Né? A questão é, o universal deixa de ser o proibido e passa a ser o vazio. A questão é que esse vazio ele poderá oferecer possibilidades diferentes de amarração entre o real e
entre o imaginário e o simbólico, né? Mas todos partimos do princípio de que no começo é um vazio. Este é o válido para todos, né? Então, é como se, a partir daqui, Edson, o Lacan fizesse uma operação de tornar o Freud e a teoria freudiana das neuroses um particular da existência do sujeito, né? Ela é um caso particular da possibilidade de inserção do sujeito nas suas relações com a realidade, mas ela não é um universal. Dani, posso fazer uma questão? Vamos, João. Então, vamos lá. Primeiro, muito bom te ouvir, né? Acho que faz a gente... Estou pensando aqui algumas coisas. E eu estava pensando no esquema R como um desenho, né? Porque a vantagem do Lacan é que ele sabe que é complicado, então ele desenha para a gente. Queria saber se essa introdução do objeto A altera, né? Por exemplo, esse pontilhado que a gente tem entre o I da identificação e o M, né? E que não temos um pontilhado entre o Izinho e o Mzão, né? Se essa introdução ela altera essa relação, e se pensar a articulação entre esses três campos com uma banda de Moebius faria com que esse modelo se articulasse como um cross-cap, por exemplo. Dá para pensar que ele vai alterar o estatuto desse traçado particular, né, que designa, né, ali no esquema especificamente, né, o ponto o triângulo do imaginário, né, partindo de um eixo simbólico, né? Dá para pensar que esse estatuto da linha particular ele é revisto pelo Lacan a partir do momento que o imaginário ele vai ganhar a condição de equivalência com o simbólico, né? Então, ele já não precisa constar nos desenhos como algo que ele é um crepúsculo do simbólico. Ele não precisa estar como uma tela espelhadora do simbólico. Ele vai estar no mesmo patamar do simbólico, né? Então, na minha percepção, vai alterar o estatuto dessa linha pontilhada, né? Agora, que essa banda de Möbius se torne um cross-cap é o que o Lacan vai ser obrigado a achar meios para dar conta desse baita problema teórico que ele jogou no colo dele, porque, em suma, qual que é o problema que ele tem? Como fazer o vazio do exterior passar para o interior? É isso que ele vai fazer com o touro, né? E até agradeço ao Mauro que ele né, escutando o meu último seminário, ele mandou um e-mail e falou, olha, né, nós estamos dentro da topologia, e é justamente isso, ele tem um problema, né? Porque o desenho a gente pode imaginar, né? Mas a partir do corte, né, o vazio, ele ainda está, né? Deixa eu achar aqui. Enfim, não achei aquele que está furado, mas o vazio, ele está com uma ponta de baixo, né? Ele está fora. O cross-cap, ele vem como aquilo que é uma das primeiras imagens, um dos primeiros recursos topológicos que vai ajudar o Lacan a formalizar esse problema. Como ele vai fazer passar esse vazio para o interior, enquanto aquilo que vai formar a realidade exterior, né? Aí, João, a gente vai entrar em todo aquele problema da beiarro inicial, né? Ou daquilo que as formas que o Lacan vai anunciar como o ponto de origem, né? Então, ele vai trabalhando com os termos, né? O recalque, a foraclusão, a expulsão inicial, como o vazio vai passar para o interior. Ele vai precisar expulsar o real,
né? E é aí que entra a linguagem. Por isso que todas essas figuras topológicas, elas vêm depois, me parece que justamente para dar conta desse problema, né? Como teorizar o vazio de dentro para fora, e não de algo que de fora incide, formando dentro. Então, porque é isso que a imagem do vaso não consegue abarcar, né? Aquela imagem bonita do seminário 7, né? Do oleiro tecendo o vazio com o vaso, na verdade, o vazio ele passa para o interior depois dessa operação de contorno, né? Só que ele continua ali enquanto um ponto aberto ao espaço. E o que o Lacan precisa é como é que esse vazio se fecha na estrutura. Né? Ele precisa, digamos, de uma boa tampa para esse vaso, que aí vem com a imagem do Crosskepf, vem com a imagem da garrafa de Klein, enfim, dos touros. Posso fazer uma pergunta, Dani? Vamos, Arlete. Eu não entendi bem a passagem, quando você fez a torção da banda de Moebius, e você falou como a análise opera nos pontos de identificação, e você vai fazendo um recorte, né, na banda toda, Uhum. e depois você diz, não são duas bandas, é uma que se alarga. E eu queria entender, relativo à análise, como que isso... enfim, ficou uma dúvida bastante grande dessa separação. Tá, na análise, né? Então, vamos lá, de novo. Espera aí, eu queria falar mais Diga. uma coisa que eu ia dizer antes. Primeiro, bravo pela excelente aula. Obrigada, querida. Realmente fora de série, parabéns. Olha, eu tinha vontade de bater palma, assim. Obrigada, querida. Vamos lá. O que resta para o Lacan, né? Ele fala, o corte vai revelar a estrutura, né? E ele vai dizer, a estrutura que conta é essa. Eu não sei se vocês perceberam, porque seria difícil de perceber, porque a minha luz aqui não é das melhores, mas eu deveria ter falado para que vocês percebessem. Eu tomei o cuidado aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Tomei o cuidado de colocar aqui em amarelo os pontos que a gente retirou do esquema L, tá? O esquema L, ele está aqui dentro, enquanto os vértices em amarelo, tá? Passando, né? Daqui, fazendo o Z aqui, né? E terminando aqui no ponto desde onde o sujeito anuncia sua existência. Em rosa, a gente tem os vértices imaginários, do triângulo imaginário, né? O moá, a imagem especular, e o ponto desde onde o sujeito ganha esse engodo desses objetos, que é o ponto falho. Em azul, a gente tem o significante do objeto primordial e o ponto do ideal do eu, que vai ser a representação desse significante. Quando a gente recorta a banda, quando a gente fica só com isso, quando deixa-se cair os outros pontos, a gente continua tanto com os vértices em rosa do triângulo imaginário, e na outra face a gente tem os vértices em azul do triângulo simbólico. Conseguem ver? Não sei se dá para ver aqui. O rosa e o azul, né? Então, o que acontece quando faz-se uma torção? Quando a gente tem uma torção aqui na ponta, o que acontece com essa torção? Né? A gente pega aqui a gente tem a pulseira simples. Quando a gente faz a torção na ponta, o que a gente tem? A gente tem o ponto
azul, que é o vértice do triângulo simbólico, como um correspondente do vértice rosa imaginário, pelo avesso, certo? Pelo avesso, a gente tem o ponto ideal azul, que é o vértice simbólico, como um correspondente pelo avesso do ideal da imagem especular imaginária. Então, a torção, ela é condição para que o ponto imaginário esteja sustentado pela coordenada simbólica. Como é que isso vai operar na análise? Enquanto o sujeito, né, pegando aqui, vamos fechar de novo essa banda aqui. Enquanto o sujeito ele está num plano reto, ele só vai conseguir fazer elaborações que vão incrementando a significação do ponto que ele está. E a significação, o sentido dos significantes que ele vai trabalhando, ela vai se abrindo como uma abertura do ponto rosa do imaginário. Quando isso reverte para o avesso, ele já não está mais no ponto imaginário. Ele está trabalhando diretamente com uma ampliação não da significação, mas sim dos significantes. Ele pode aumentar a sua rede de significantes, porque ele está trabalhando diretamente no vértice simbólico, né? É isso que proporciona teses do tipo: o final de análise tem a ver com a emergência de um significante inédito. Porque se nós tivéssemos um percurso em que o sujeito partiria do vértice rosa e chegaria somente no vértice rosa, a única chance que ele tem, né, de derreter o seu sofrimento é um derretimento, é uma ampliação da significação. Mas só isso não basta. Não basta que ele reverta a significação, basta que ele produza significantes novos. E ele só vai produzir significantes novos porque ele está caminhando numa estrutura que o permite passar do imaginário para o simbólico. Senão, isso não aconteceria. Então, é por isso que quando a gente introduz mais um corte, é porque esse simbólico, ele ganhou essa amplitude. O sujeito, ele passa a incorporar, quando a gente percebe uma melhora, quando tem um avanço subjetivo, é notório que o vocabulário do sujeito muda, que a maneira dele se queixar muda, ele vai usando outros termos, ele vai usando outros verbos, ele vai incluindo, né, coisas que não apareciam antes, né, na narrativa, ainda que ele se queixe da mesma coisa. Então, é isso, Arlete, que faz com que o Lacan diga: a travessia, né, ela vai ter essa estrutura aqui de banda. Por quê? Porque essa torção é ela quem nos permite ver aonde o ponto simbólico ele incide como uma espécie de avesso do imaginário. Obrigada, Dani, ficou mais claro, obrigada. Tá bem. Então, pessoal, eu agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês. Nós retornamos, então, no dia 16 de abril, com a base do seminário Lenon do Pé, que é o seminário de 73 e 74. Desejo a todos um ótimo final de semana. Obrigada aí pela companhia. Obrigada a você, viu? Parabéns. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada. Tchau, Dani. Foi lindo, viu? Lindo, maravilhoso. Tchau. Obrigada, Beijo. Daniela. Um beijo. Maravilhoso. Parabéns.